Quem acompanha o canal já me viu transformando um bebedouro neste fermentador aqui. E vocês vão ver hoje eu transformando este bebedouro neste cara aqui. Agora a brincadeira ficou séria. Se você é novo aqui no canal, clica nos cards aqui em cima e você vai ver o vídeo onde eu transformo o bebedouro neste fermentador usando uma caixa de isopor. E aproveita, se inscreve no canal e acompanhe aí alguns vídeos que nós vamos ver muita coisa interessante daqui para frente. Só clicar aqui embaixo. Eu consegui essa geladeira, uma cervejeira na verdade. Só que ela é grande, até demais, para um fermentador, em cima da necessidade que eu preciso. Então, eu vou mostrar aqui como que eu dividi essa cervejeira em duas partes. Embaixo fica o fermentador e em cima, com uma temperatura diferente, fica as cervejas já prontas, sempre geladinhas. Inclusive eu acompanho o canal do Rodrigo Goya e foi lá que eu me inspirei nessa divisória da cervejeira, tá? Eu vou deixar no link, na descrição aqui do canal, o link para vocês irem lá no canal dele. E aqui também nesse novo card, vocês podem ir lá e ver esse vídeo falando da cervejeira que ele fez com essa divisória. Inclusive no canal dele tem muitas outras coisas legais lá para o cervejeiro caseiro. Então, vamos acompanhar como que eu fiz para transformar essa cervejeira aqui em, o pessoal chama de Kegerator, onde tem um fermentador e uma geladeira para manter a cerveja gelada. A primeira tarefa então, depois de remover as prateleiras, foi cortar um compensado no formato interno da geladeira. Eu achei melhor um compensado de 15 mm, que é mais leve do que a madeira normal, e resiste bem à umidade e ao peso que vai vir em cima. No fundo, eu fiz um buraco de 10 cm de diâmetro, suficiente para entrar um cano de esgoto de 100 mm. Mais para frente eu mostro qual vai ser a utilidade desse buraco. Para melhorar a vedação entre a madeira e a parede da geladeira, eu coloquei uma fina camada de isopor nas laterais. Embaixo eu colei um isopor mais grosso, mais ou menos 2 cm. Daí foi só colocar os suportes das prateleiras de volta e travar bem a madeira. No compartimento que ficou embaixo, eu revesti todas as paredes e a base com isopor de 15 mm. Até poderia ser mais grosso, mas essa espessura foi para deixar o espaço correto das bombonas de fermentação que vão ficar embaixo. Vão caber 3 bombonas de 20 litros. E esse isopor consegue ajudar bem o isolamento da temperatura do ambiente de baixo com a temperatura de cima. Para dar um acabamento mais bonito e também para facilitar na limpeza, eu recortei uma fórmica branca, dessas usadas para fabricar móveis, no tamanho das bases, e colei usando cola de contato e cola de isopor. Aonde tem isopor, não se usa cola de contato, né? Porque o solvente pode derreter o isopor, e a cola de isopor fica firme também. Geralmente, na geladeira, temos líquidos caindo. Então, para evitar infiltrações nas junções das fórmicas com as paredes, eu cortei umas tiras de fórmica, passei cola, tanto de isopor quanto cola de contato, e colei nas laterais. Mas antes passei uma cola PU nessa junção, que é parecido com um silicone. Depois foi só fixar essas tiras e dar mais um acabamento com cola PU também. Eu vou dar uma pausa então, lá na reforma da geladeira,
para mostrar para vocês esse mecanismo aqui que eu bolei para ajudar na transferência de ar gelado da parte de cima para a parte de baixo. Tá? Eu fiz uns testes, primeiramente só com um buraco ali na divisória da geladeira, só que, como a gente sabe, o ar gelado ele tende a descer e o ar quente subir. E nisso estava deixando a temperatura muito equivalente de baixo com a de cima. Então eu bolei esse dispositivo aqui, bem simplesinho, mas funcionou legal depois dos testes ali. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei para fazer o dispositivo. Coisa simples, foram apenas 2 joelhos ou 2 cotovelos de 100 milímetros de 90 graus. Um cap, ou um tampão também de 100 milímetros e um pedaço de cano de 100 milímetros também. Mais ou menos ali uns 15 centímetros tá bom de cano. Eu fiz também uma argola de um cap que tinha sobrado ali. Simplesmente cortei a borda dele e eu vou mostrar para depois para que eu usei essa argola. Ele não é obrigatório, mas serve para um ajuste final ali. E a montagem dele é bem simples, tá, pessoal? Eu juntei aqui os 2 cotovelos, os 2 joelhos e coloquei o cano de 100 milímetros aqui. A ideia é que eu forme um U com esses canos para dificultar a entrada do ar gelado para baixo. Ou seja, o ar gelado vai ter que entrar aqui, fazer toda essa curva e sair aqui onde vai estar o ventilador embaixo. Com os testes, ainda assim, havia troca de vento gelado na parte de cima e a parte de baixo. Então, para melhorar um pouco mais, o que eu fiz? Peguei o cap e fiz vários furos aqui embaixo, uma broca grossa, e um furo bem no centro, uma broquinha um pouco mais fina. No centro eu coloquei um parafuso e dentro eu coloquei um pano. Vocês podem ver aqui, ó, coloquei um pano. Esse pano ele é um pouco mais espesso, então um pouco mais pesado. A ideia é que com esse cap no lugar, esse pano serve como uma válvula. Ou seja, na hora que o ventilador sugar o ar, o pano sobe, né? Esse pano aqui sobe e deixa o ar passar. Na hora que o ventilador está desligado, o pano desce e tampa os furos. Então não há entrada de ar para a parte de baixo da geladeira, beleza? A argola, como eu tinha falado antes para vocês, pessoal, ele vai aqui no cano e simplesmente vai servir como calço para que, na hora que eu colocar esse mecanismo aqui naquela divisória, o calço vai manter uma certa distância aqui do cap para a base, certo? Então melhorando a circulação do ar. E embaixo eu vou colocar este ventilador aqui. Na verdade é um cooler de computador, certo? Um desses coolers grandes. Existem modelos desses coolers para 110 e para 12 volts. Neste caso eu vou usar para 12 volts, porque o meu regulador de temperatura lá, meu termostato, ele trabalha já com 12 volts, não é o termostato com energia alternada. Então ele vai trabalhar com 12 volts e já vai alimentar o ventilador aqui já com 12 volts. Então ele vai ficar aqui embaixo e na hora que for preciso gelar mais a parte de baixo, o termostato vai ligar o ventilador vai sugar ar gelado passando por esse dispositivo, beleza? Agora eu só vou dar uma encapada nesse daqui com o isopor que sobrou lá para melhorar um pouco mais o isolamento térmico para que não entre nada gelado aqui para baixo. E para fazer esse isolamento, eu cortei algumas tiras de isopor de 15 milímetros, colei em volta dos canos e finalizei com uma fita adesiva térmica. A única parte que será feita esse isolamento será nos joelhos, já que o cano de 100 milímetros na ponta vai servir para encaixar no furo que foi feito na base da prateleira.
Então, aqui está o ventilador. Eu já prendi ele com 2 parafusos ali na madeira de cima. E ele vai servir para puxar o vento gelado de cima aqui para baixo. Se eu fosse mais esperto, eu teria passado os fios por baixo do isopor antes de colar. Mas como não sou, então vamos passar ele por dentro do isopor e depois a gente passa uma cola por cima. E agora a gente coloca o dispositivo, encaixando o cano que não foi encapado no buraco que a gente fez na prateleira. Aqui ficava então uma grade que protegia essa parte do motor aqui, né, do ventilador. Tá? E essa grade se perdeu, então a gente vai ter que construir alguma coisa para melhorar o visual aqui. Isso aqui pode ser feito tanto de metal como alumínio, latas de ferro, acrílico. Só que eu gosto de trabalhar um pouco com madeira, então eu pensei em fazer alguma coisa mais, uma grade mais rústica, né? E talvez fazer um envelopamento depois nas laterais e na porta da geladeira com um tema natureza que remete à madeira. Então tem uns pallets aqui sobrando, acho que eu vou trabalhar com isso aí agora. Para fixar a grade, eu cortei 2 pedaços de cantoneira, pintei de branco e fixei na geladeira. Aí as grades foram parafusadas depois nessas cantoneiras. Decidi colocar o controlador na parte superior da geladeira. Para isso, tirei os parafusos e as travas para soltar a estrutura de plástico. Depois, eu localizei o fio que alimenta o motor e isolei. Fiz 3 derivações, 2 nos fios de energia e uma para o fio do motor. Depois eu coloquei um conector para facilitar a montagem. No controlador, coloquei o outro conector, ligando os fios na entrada de energia e no relé para ativar o motor. Para fixar o controlador, achei uma posição onde ficasse melhor e fiz um buraco na estrutura de plástico, no tamanho certo do controlador. Passei os fios e o controlador pelo buraco e fixei com as travas plásticas do próprio controlador. Depois, foi só juntar os conectores e montar a estrutura de plástico no lugar. Se quiser mais informações de como ligar o controlador no motor da geladeira, assista o vídeo do fermentador usando bebedouro ou no card acima, num vídeo de como turbinar o seu controlador. Então é isso, pessoal. Tá aí a nossa cervejeira pronta, já servindo na função dela de fermentadora e geladeira de cerveja. Se vocês curtiram do vídeo, não esquece de dar um joinha aí, ajuda esse vídeo a disseminar, chegar em outras pessoas, compartilha para mais outras pessoas do ramo cervejeiro que precisa de um projetinho legal desse. E comente aí, comente se vocês têm alguma ideia interessante, que vocês queiram que eu traga para vocês aqui no canal, que a gente possa construir para esse mundo cervejeiro. Um abraço e faça que funcione.
Música